Gente, Ciro, dá uma pincelada só para a gente conceituar o que é um relacionamento abusivo, tá? Dá um... Ótimo. Ah, cara, é um conceito, assim como todos os conceitos, que ele é muito subjetivo e cada autor, cada pessoa vai Uhum, falar de um jeito. Para mim, um relacionamento abusivo é quando existe na relação uhum, alguém sofrendo, alguém tendo prejuízo, uhum, para outra pessoa ter vantagem e dominância. uhum. Ok? Se os dois estiverem sofrendo, é uma relação abusiva para os dois, dupla. Certo, Geralmente é unilateral, o abusador e a vítima. sim. Então, o relacionamento abusivo, você pode ver ele na forma dos atos ou Uhum, na consequência. uhum, É como o bullying, né? O bullying sim. você pode ver ele como sendo um ato de bullying ou a consequência que faz o bullying ser considerado bullying, o efeito, né? Uhum, Então, assim, é bem complexo. uhum, Eu preparei para hoje algumas ideias voltadas para esse grande desafio que nós temos de mudança, falar sim. sobre a mudança em si, sobre algumas estratégias que eu, Uhum, pelo menos baseado na ciência, eu acho que são estratégias que poderiam agilizar esse processo de uhum, igualdade de tratamento, né? Então, esse sim, plano aqui para hoje. sim. É, Ciro, me fala um pouco do perfil, né? As pessoas. Ixi, nossa, aqui deu uma. O som aqui deu uma disparada. Tá dando umas Ah, falhazinhas de. Mas assim, fala um faz pouco do parte. perfil do abusador, cara. Na tua concepção. Cara, assim, o abusador, né, historicamente, os homens sempre tiveram vantagens em algumas áreas da vida. Então, Uhum, houve uma construção de um machismo, de um patriarcal. uhum, E hoje isso ainda existe, está no processo de mudança. A mudança ela não é tão rápida quanto nós queremos, mas ela está acontecendo, né? Na velocidade talvez que ela tenha que ir. Algumas estratégias podem agilizar. Os uhum. homens, é engraçado, como é que chamamos um homem que ele é vítima de uma mulher abusadora ou de um homem abusador? Sim. No lugar de dizer que é uma vítima ou abusado, ele é o barriga branca, né? É um termo que Hum, se usa só para os homens, né? Então, brilhante. Brilhante quando eu conheço colocação. um homem que tem uma relação de controle abusivo na relação por parte Uhum, do parceiro ou da parceira, uhum. ele diz, eu sou um barriga branca. E vira uma grande piada entre os amigos. E Sim. aí existe uma crença coletiva, e inclui homens e inclui mulheres, que é uma crença, ok? Que mulher não gosta de homem barriga branca. Então Hum, imagina, já existe uma história construindo uhum, maior vantagem para os homens. Ainda existem crenças coletivas que entram nos homens e nas mulheres, de que um homem não deve ser barriga branca. uhum. Então já está dizendo para o cara que ele não deve é, é, que ele deve inverter isso, quando na verdade o ideal era que ele buscasse um relacionamento saudável para os dois, entendeu? Sim. Sim. A igualdade ela é um grande desafio. Cara. Essa a ideia de igualdade de tratamentos e direitos, que é a nossa bandeira, né, a bandeira Uhum, do mundo moderno, ela tem como maior desafio a cultura, a educação, né, as uhum. regras estruturais e principalmente a biologia, cara, que é uma área que eu sempre falo que é negligenciada, né? Sim. Gente, Então, Ciro, tem pode falar. muita gente aqui, desculpa, tem muita gente aqui falando aqui que nunca ouviu o termo barriga branca. Eu acho que é um termo cearense, tá? Eu também conheço esse termo, tá, gente? Mas assim, então tá variando, né? É uma expressão Uhum. cearense, tá? Mas aqui o termo aqui entre os paulistas lá para cima é banana. Ou É panda, né, que banana, chamam é também. panda, né? É aquele sujeito, geralmente o homem, né, que é a barriga Uhum, branca, é aquele sujeito que ele sofre um controle por parte uhum, da parceira ou do parceiro, sim, de quem ele pode ver, que horas ele tem que voltar, quais são os dias que ele pode sair, uhum, e vira uma piada, né? E não é sim, visto como uma relação uhum, abusiva, mas como um cidadão que é fraco, sim, né? A culpa recai toda para cima dele, do cidadão. sim, É só um termo que se fala muito e a gente não associa a controle abusivo, mas é. sim. Bom,
Relacionamentos tóxicos, gente, a gente dando uma recapitulada em relação à nossa live passada, que foi muito legal, mas muita gente aqui talvez não tenha visto a nossa live passada, e como a gente não deixou salvo, eu combinei com o Ciro da gente fazer só umas pinceladas resumidas para seguir adiante no tema, tá? Relacionamentos tóxicos, gente, eu costumo falar que a gente tem que ver, às vezes, no pé da palavra, né? Tóxico é o quê? É droga, né? Tóxico é uma droga. Relacionamentos tóxicos, né? A definição, ela é quase autoexplicativa, porque quem está numa relação tóxica com a droga, com o álcool, né? Vira uma questão da dependência química, né? O dependente químico, ele, na hora que ele está consumindo a droga, na hora que ele está tendo o uso da droga, ele se sente bem. Mas aquilo lá está destruindo a vida dele, e ele sabe disso. Em vários momentos de lucidez, o dependente químico, ele sabe que a vida dele está sendo destruída pela droga. E ele não deseja, ele olha para você e fala assim, eu não desejo nem pro meu pior inimigo que você embarque nessa. Assim é quem está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Em muitos momentos de sobriedade, principalmente da vítima, tá? Do abusador, da abusadora, quando essa pessoa ela está num momento de sobriedade, ela sabe que aquele relacionamento está destruindo ela, está destruindo a vida dela, está enterrando ela. Mas, de alguma forma, ela não consegue se livrar desse relacionamento. Ela tenta, mas depois a gente vai conversar sobre as artimanhas do abusador, para que faça com que a vítima, nesse caso, sempre queira buscar o relacionamento, sempre fique naquela, né, de dar uma continuidade naquele relacionamento que está destruindo ela. Ciro, quais são os conceitos hoje na atualidade, de protocolo clínico até, para o tratamento, né? O que é que a gente precisa já iniciar para uma pessoa que está num relacionamento abusivo, né? Já houve terapia, porque eu não faço terapia de casal. Acho que você já deve ter recebido casais que estão num relacionamento abusivo, né? Como é que é, cara, para ti essa visão para conseguir estabilizar, né, até certo ponto, né, esse relacionamento, se é que tem salvação? Cara, normalmente um casal, quando chega a terapia de casal, ele não é tão unilateral. Quer dizer, normalmente quem sofre num relacionamento abusivo vai procurar a terapia sozinho. Né? A terapia de casal, ou os dois são tóxicos um para o outro, que é o mais comum, Sim. ou os dois estão passando por algum problema ligado à desmotivação, a esfriar o relacionamento, ou uma traição. Normalmente é isso, né? Mas o abusado, geralmente, ele é terapia individual. Você pode chamar o parceiro ou a parceira para articular como é o tratamento ou conhecer a visão dele do caso, né? Então, André, antes de entrar no protocolo, eu vou só fundamentar o protocolo, ok? Tá bom. Querendo ou não, independente do que nós acreditamos, nós somos animais ainda, e como animal nós trazemos uma herança genética, e a nossa herança genética, ela é um desafio para esse novo momento, né? Então, os animais mais desenvolvidos, inclui os primatas, o ser humano, são animais que são moldados na evolução para buscar um tratamento diferenciado e ter vantagens. Então, se você estudar os animais, você vê que existe um instinto de buscar alcançar um lugar onde tenha um tratamento melhor e que tenha direitos a mais, né? Então, essa luta por direitos e tratamento igual, ela bate de frente tanto com a construção histórica, como bate de frente também com a construção genética da espécie humana, né? Por isso é um grande desafio. E é fácil de ver essa busca nessa busca por um cargo melhor na empresa. Você vê em relações de pais e filhos, é uma relação de tratamento igual, de direitos iguais, ou os pais com autoridade têm mais direitos e os filhos menos? Vamos pensar que a relação abusiva está dentro de um macro sistema de relações.
Né? Dentro de uma empresa, será que o diretor tem os mesmos direitos e tratamento de um funcionário? Então, Em pode teoria falar. é lindo, né? Em teoria é lindo. É. Isso aí é um assunto que a gente poderia até construir uma nova live, né? Dos pais da nova geração, né? Que estão Uhum. tentando ser amigo dos filhos, né? E aí eu vejo pais dando, né? Dando o poder de escolha de, você quer ir para o colégio hoje? Você quer fazer a sua tarefa hoje? Para uma criança Uhum. de 6, 7 anos, né? É bem confuso isso, né, Ciro? Porque eu acho que essa questão da hierarquia ela tem que existir para a pessoa conceituar um pouco, né, até de lidar com a frustração, de querer Mas é algo e não poder engraçado algo. o teu exemplo, André, que às vezes eu pego casais e o cara diz, minha mulher é como uma criança. Ela não tem maturidade ainda para ser livre para decidir as coisas. Então, a dificuldade de educar um filho é essa. Quando é É, que ele vai estar pronto para eu deixar ele tomar as decisões, entendeu? Quando é que as decisões deles vão estar maduras e sim, conscientes de uma maneira que eu possa dar mais liberdade para ele. Então, sim. homens e mulheres podem ver seu parceiro como alguém imaturo, impulsivo, né? Alguém que precisa ser cuidado. Uhum, Porque se deixar aquela pessoa livre ou em um ambiente favorável, ela vai uhum, fazer bobagem. Então, essa sim, infantilização do outro também é um ponto comum em relacionamentos abusivos, principalmente como justificativa do abusador, entendeu? A dominância financeira ela é algo muito comum, ou seja, geralmente o abusador tem dominância financeira, tem. geralmente, Uhum, seja ele homem, seja ele mulher. Então, se você uhum, atende um caso de uma juíza, você nota que existe uma dominância, um certo controle na relação, uma diferença de tratamento e direitos, e uhum, a dominância financeira também funciona para os pais. Ó, é minha casa, eu sustento essa casa. Então, enquanto você estiver morando aqui, é do meu jeito. Na sim, empresa, a empresa é minha. Enquanto você estiver trabalhando aqui, é do meu jeito. E isso, claro, que vai migrando para as relações. Então, o desafio é pegar de uma maneira específica relações abusivas afetivas e tratar só elas. O ideal fosse que a mudança acontecesse de uma maneira mais generalizada em uhum, todo o macrosistema, né? Porque sim, você sabe que é mais fácil mudar o geral do que mudar uma coisa específica e deixar o geral rodando, uhum, entendeu? Então, uhum, a dominância financeira é algo a ser observada e claro que hoje nós estamos discutindo isso. uhum, Nós estamos hoje discutindo relações abusivas, principalmente por um crescimento da mulher no mercado de trabalho. Se não houvesse, eu acho que seria quase impossível essa conversa. Então, infelizmente, no mundo capitalista, o dinheiro ele ainda conta como poder, entendeu? sim, E graças a Deus as coisas estão mudando, mas é um desafio para muitos de nós, né? Muitos de nós estamos nessa luta para que a relação fique saudável e o mais igual possível, mas uhum, ainda tem muita gente que não vê vantagem na igualdade. É muito comum a frase que eu escuto na clínica, que é, Ciro, qual é a vantagem de ser homem? Qual é a vantagem de ser homem hoje? Eu posso sair quando eu quero? Não. Eu posso ter outras mulheres? Não. Eu sou livre para fazer o que eu quero? Não. Qual é a vantagem de ser homem? Ou seja, olha a referência que ele tem do que uhum, é ser homem, que uhum, é realmente ter alguém com tratamento e direitos bem acima. sim, Mas isso já é um bom sinal. É um sinal que as mudanças estão acontecendo. A mudança, entenda, da genética para a população é uma mudança rápida, da sociedade para a genética é uma mudança lenta. Então, essa sim, mudança está acontecendo, mas internamente, biologicamente, demoraremos algumas centenas de anos para que essa paz no relacionamento, essa igualdade se estabeleça. Até uhum, lá, paciência, saber que estamos mudando. Temos que tentar uhum, acelerar 100% para chegar a 50, né? 100 uhum, km por hora para ter 50 km por hora. uhum, Mas eu acho, o meu ponto de vista, a mudança está acontecendo. tá, Não na velocidade que muitos queremos, uhum, mas está acontecendo. uhum, uhum. Gente, uma coisa que alguém perguntou aí, eu ainda vou dar uma lida nas perguntas, ver se dá tempo a gente responder todas, mas o abusador, ele sempre vai ser abusador nos relacionamentos dele, né? A ideia, na minha visão, é que sim. Ele sempre, na verdade, todos nós, sem querer,
a gente tenta reproduzir o mesmo estilo de relacionamento para a vida inteira. Porque esse é o lugar comum que a gente conhece. Eu estava pensando até, tipo assim, a abelha aqui no Brasil, ela vai produzir praticamente uma colmeia igual, né, da abelha que está lá na Ásia. Né? Esses comportamentos genéticos, né, de tentar construir o mesmo que eu, né, lido e normalizo. O grande ponto dos relacionamentos tóxicos e abusivos, que a gente até conversou na nossa live passada, é que a pessoa que está no relacionamento abusivo, muitas vezes, ela não se reconhece no relacionamento abusivo. Né? A gente estava até batendo um papo, eu e Ciro, na live passada, de uma pessoa, por exemplo, que cresceu dentro de uma família onde tinha o abuso do pai com a mãe, onde tinha agressão dos pais. Né? Ele foi crescendo com essa ideia de que isso é relacionamento. Né? E ele tenta reproduzir isso aí para a vida dele. Né? Então, de repente, uma vítima de um abusador foi uma pessoa que sempre foi abusada, né? Desde a infância até agora. Né? E para ela, isso aí não é abusivo, isso é o comum. E para pessoas que nunca entraram em um relacionamento abusivo, elas podem ser conduzidas a um relacionamento abusivo, tá? E achar normal esse relacionamento abusivo, pela questão da dessensibilização sistêmica, né, Ciro, que a gente falava, né? A pessoa vai normalizando a desgraça. Eu até dei o exemplo de quando você está entrando num quarto cheio de lixo, aí você sente o cheiro, sente a fragrância da caatinga, né? Do fedor. A caatinga é aqui, tá? No Ceará, gente. Sente a fragrância do fedor, tá horrível no primeiro minuto. No segundo, já não tá tão horrível. No terceiro, você nem sente. A partir do terceiro para cima, é normal. Assim é uma pessoa que está no relacionamento abusivo. Ela tem dificuldade de entender que ela está em um relacionamento abusivo. Esse é o grande problema. Tem outro ponto, eu vou pegando um gancho, André. Uhum. Uma coisa é ultrapassar uma relação abusiva. Outra coisa é sobreviver a uma relação abusiva. Existe uma ideia de que reclamar, desabafar é algo positivo, mas a nível técnico, pessoas que reclamam é algo positivo, é algo bom, desabafar, né, reclamar. Então você nota que pessoas que estão numa relação ou num contexto muito ruim da vida e fica reclamando, reclama, aquela reclamação, se você for estudar a neurociência dela, mantendo. Ela é uma estratégia de adaptação do sujeito e acomodação. Sim, tá então, quanto mais a pessoa reclama, primeiro, ela se adapta melhor à situação, porque ela dessensibiliza de tanto falar do assunto. Aquele assunto vai ficando cada vez menos doloroso, e ela pede a rede de apoio dela, que ela está desabafando, e começa a dessensibilizar a rede de apoio. Quer dizer, a rede de apoio para de sentir a empatia, a dor dela, e começa a se acostumar com as reclamações dela. Sim. Ou seja, quando a gente fala em acolher alguém que está sendo abusado, não é só afagar e tranquilizar a pessoa, não é isso. O acolhimento ele tem que ser algo muito profissional para que não ajude a manter aquela relação não saudável, né? Então tem que pensar em saídas, em movimentos, em tentativas, e não só em abafar a situação no alívio, entendeu? Então, tanto dessensibiliza o que fala, como dessensibiliza o ouvinte, que é a rede de apoio, né? Sim, perfeito. Não, o Ciro agora tem uns insights assim que é impressionante. Realmente, gente, né, o cérebro ele não sabe a diferença da realidade e da imaginação. E quando vem uma emoção muito ruim para a gente, né, a função da emoção é ser executada. Né? O cérebro não quer saber como é que você vai executar. Então, uma raiva, uma tristeza, uma angústia de estar num relacionamento, se você coloca para fora em forma de desabafo, essa tristeza, essa raiva, essa frustração, e só coloca para fora em forma de, de desabafo, mesmo com os amigos, cumpriu a função emocional. Logo depois, quando ela terminar o desabafo, ela já está aliviada e ela já está pronta para voltar para o relacionamento tranquilamente. Né? Então... André,
tem um ponto em comum, se tu analisar todas as nossas lives e lives voltadas a relacionamento, sempre tem alguém dizendo, eu já vivi uma relação abusiva e só vi agora. Agora eu percebo que eu sim. já passei por relação. Porque, na verdade, quando se dá um nome e se fala de algo, não quer dizer que aquilo nasceu ali. Historicamente, quase todos os relacionamentos, nos últimos centenas de anos, se categorizados dentro desse conceito de relação abusiva, quase todos foram abusivos, de algum lado. Assim como assédio moral e assédio sexual sempre Sim. existiu. A sociedade, mediada pela tecnologia, que tem sido uma mão na roda, a sociedade agora está levantando questões e lutando por coisas. Mas se a gente for analisar, cara, relações foram de trabalho, houve assédio no colégio, houve assédio sexual de colegas no colégio. O ser humano sempre teve essas coisas. Agora que eu acho que a gente está numa fase de evolução tão bacana que a gente está discutindo. Agora, toda mudança, ela não acontece tão rápido. Mudanças muito rápidas, geralmente não são mudanças que ficam. A mudança deve ser gradual, contínua, e a luta não pode parar. Entendeu? Mas se você for ver relacionamentos passados, profissionais, pessoais, cara, abusivo, assédio, sempre existiu. A questão é, a partir de agora que você tem consciência, se você topar isso, você também é responsável por isso. Sim. Né? Tem uma pergunta que fizeram aqui, se o abusador sempre vai ser abusador. Cara, eu sinceramente não acho que uma pessoa vai ser sempre algo. Mas existem dois tipos de abusadores, para mim, eu categorizo em dois tipos. O abusador, aquele que é abusador por consequência, é aquele sujeito impulsivo, instável emocionalmente, imaturo, que ele ser abusador é consequência da personalidade dele, e tem um abusador estratégico, aquele que você nota que ele é um jogador, que ele curte a manipulação, né, que lembra mais um sociopata. Sim, né, isso. Um antissocial, é aquele sujeito que ele é abusador meio que por escolha, por jogo. Sim. E não por consequência de uma personalidade, entendeu? Então, esse que é consequência de personalidade, eu tenho menos esperança da mudança dele. Esse que é o jogador, ele nos traz à luz um erro. Eu acho o seguinte, estratégias de mudança para relacionamentos abusivos. Punir o abusador, legal. Certo? Lembra, punição tem que existir. Agora, o que nós sabemos é que na ausência do agente punidor, o sujeito volta a repetir aquele comportamento. Então, se a mulher ou o homem pune o cidadão, a lei pune ele, e ele vai para um novo relacionamento que não tem agente punidor, ele tende a voltar ao padrão de abuso. Então, punição, ok. E o principal, o mais difícil, o maior desafio em relações abusivas, é você conseguir que os dois, tanto o abusador como o abusado, que os dois tenham vantagens no novo modelo de relação deles, entendeu? Então não adianta eu dizer, eu não aceito mais essa relação, você está me fazendo mal e você tem que mudar isso. Principalmente o homem, hoje eu vejo muita mulher também, os dois têm que ter vantagem nessa nova relação. Porque se eu mudo só por você, a chance dessa mudança se manter é muito pequena, entendeu? Mudar por consideração, a consideração morre na primeira briga. Na primeira discussão, a consideração morre e a mudança cai. Então, qual é a vantagem para um cara que é manipulador ter uma relação saudável? Se ele não vê vantagem, se ele não for convencido das vantagens, pode desistir, porque é um caso que ele não vai sair do jogo, entendeu? Então, além da punição, convencer que é vantajoso para os dois, cuidado com reclamação e desabafo, porque dessensibiliza, e a última coisa que eu vou falar para deixar você mais à vontade, ter cuidado que aqui para mim é aula, cara. Quem ameaça e avisa e não cumpre, ameaça, avisa e não cumpre, horrível, repete cara. isso, perde a função, cara, de sensibilize o sujeito para sentir o medo daquilo. Então, é aquela história, faça menos, avise, tal coisa não vai ser suportado, e se acontecer, tenha uma reação compatível ao seu aviso. Saiu da relação, começou a falar para todo mundo que acabou e está livre,
o que acontece muito, né? Eu saí daquela relação, graças a Deus eu estou livre. André, vamos sair, você é o melhor amigo. E aí depois a pessoa volta à relação e tem vergonha de você, para não falar contigo, que é tudo que o Aí, abusador quer. é, Então, às isso. vezes, o que a gente chama de... Cortou um pouquinho, André. Uma Às dica, vezes, pode falar. uma dica que eu deixo para quem quer identificar um grande abusador, ele é fera em poker, então ele sabe várias jogadas. Uma delas é saber acabar na hora certa, para deixar que a vítima saia ao mundo, fale mal dele, jure que nunca mais vai voltar. Ela vai voltar porque não acabou tão ruim. E quando ela voltar, ele vai conseguir o objetivo dele O de isolamento. ela se afastar por vergonha, não porque ele está mandando. Sim. Então parece que ela não está mais longe dos amigos porque ele brilha, mas porque ela tem vergonha de olhar para a cara dos amigos e dizer que voltou, entendeu? Sim. Cara, um jogador, ele consegue prever, como um xadrezista, né? Ele consegue prever a jogada do outro e todos os movimentos do outro. É. Existe gente assim em relacionamentos? Existe. São muitos? Não são muitos. Normalmente nós queremos relaxar na relação e não ficar jogando na relação. Então, normalmente o abusador, ele só joga na relação, ele não tem um trabalho que seja um grande desafio, um jogo. Geralmente uma pessoa que tem uma profissão que seja um grande jogo, ele em casa quer descansar e não quer jogo. Isso. Mas aquele sujeito que profissionalmente é meio frustrado, tem uma profissão ali meio pobre, no sentido de não ser um ambiente para ele brincar, de Ele jogar, ele brinca na canaliza relação. a força dele, a A energia dele relação. para a relação. É, gente, o abusador, o jogador, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente é um sociopata, tá? O sociopata, né, deu uma travadinha aí, Ciro, mas eu vou esperar ele voltar, vou continuar aqui. O Tá ouvindo? sociopata, gente, o abusador, na verdade, eu tô vendo, voltou. Então, assim, existem determinados passos, né, que eu falei na live passada, sobre a estratégia do jogador, do sociopata, o abusador, né? Então, o que é que ele faz? Primeira coisa, né, é que ele entra com aquele charme, né? Ele é o galã, ele é o conquistador, ele é aquele cara que você quis, é o seu sonho, né? O seu sonho personificado. Então, o cara, ele sai, né, conquistando todo mundo à volta, né? E aí entra na vida dessa pessoa e começa a dar, né, todos os comportamentos de galanteio, né, que você é tudo para mim, e ainda vem com a ferramenta de que eu vou comigo você vai ser melhor. Aí começa sempre assim, né? Começa primeiro, comigo você vai ser melhor, eu vou te fazer muito melhor do que você já é, você vai crescer comigo, você é linda, você é maravilhosa. E aí ele começa a retirar um pouco, né, dessas pessoas que estão ao redor do abusado, né, da vítima, né? Ele começa a falar, ó, eu lhe quero muito bem, e é só por isso que eu vou te falar uma coisa. Não confie esse cara aqui. Não confie naquele outro ali. E começa sempre assim, é pro seu bem. É pro seu bem, é porque eu lhe amo. E aos poucos ele vai isolando a pessoa dos amigos. É o primeiro passo. Começa isolando dos amigos. Na sequência que ele viu que ele conseguiu, ele começa o controle. Né? O segundo, terceiro passo, na verdade. Né? Começa o controle. Né? Quem é que está curtindo essa foto? Por que o seu Instagram está aberto? Né? Quem é essa pessoa que você está seguindo, que eu não conheço? Né? E ele começa a controlar absolutamente tudo. Né? E a partir do momento que a pessoa vai dando o que o abusador quer, o jogo vai aumentando. Né? Vai aumentando. Né? E aí eu vou falar do quarto ponto, mas antes, perguntar aqui para o Ciro sobre a questão, né, das crenças, Ciro. Né? A crença da vítima também, do abusado. Né? Eu fico ainda naquela coisa de que a pessoa tem um padrão de repetição. Né? Eu tiro por experiência própria. Né? Eu saí de um apartamento que eu tinha aqui, fui
comprei um apartamento quase ao lado do meu, né? E sem querer, cara, quando eu menos espero, eu olhei para o meu quarto e pensei assim, cara, eu comprei outro apartamento e transformei o meu quarto no meu antigo quarto, né? A gente, sem querer, com comportamentos inconscientes, a gente vai transformando as coisas comuns da nossa vida, né, e repetindo esses padrões, tá? Então, por isso, eu acho o papel da crença, né, adquirido lá na infância também vital, né, para que o abusador ou abusado, né, eles repitam esse padrão nos seus relacionamentos. O que é que tu acha disso, Ciro? Cara, antes de entrar em crença, não me deixe esquecer. Tá. Existe algo mais. Só um minutinho. Existe algo ainda mais primitivo do que as crenças. Pensa o seguinte: Uhum. quais são teus objetos de desejo de comida? São comidas que te fazem bem? Ou são prazeres imediatos que a longo prazo fazem mal? Sim. Nosso lazer são coisas que têm futuro ou são coisas de prazeres imediatos? Relacionamento, ele entra dentro desse grande sistema, entendeu? Então, se o abusador, a curto prazo, eu não conheço o futuro com ele. A curto prazo, ele é charmoso, ela é charmosa, são conquistadores, são dedicados. O nosso gosto é esse, mas eu posso trabalhar minha cabeça para comer comidas saudáveis, para escolher melhor o que eu vou comer. Como eu posso Perfeito. escolher também hobbies saudáveis, sem ser viciantes, jogos, compras e tal. Então eu posso também, conscientemente, trabalhar minha cabeça para escolher melhor um parceiro ou uma parceira. Sim. Só que isso soa como não romântico. Escolher não sou eu que escolho, é o meu coração que escolhe. Cara, Coração. o coração ele Aí escolhe um lascou. hambúrguer, a pizza, o coração escolhe videogame, essas coisas assim não tem, vamos dizer assim, um futuro muito garantido, entendeu? Uhum. Então, assim como na alimentação, no exercício físico, no hobby, os relacionamentos devem ser abandonados essa ideia que o coração escolhe. Uhum. Eu acho que você tem que pensar bem e saber. Se eu for esperar pelo meu cérebro, que a gente chama de coração, né? Que o meu cérebro primitivo escolha bem, ele vai escolher aquilo que a princípio é mais vantajoso. Agora pensa o seguinte, Sim. pensa no comércio. Quando alguém te oferece uma grande oportunidade com muitas vantagens, é golpe, não é? Parece golpe. Parece. Porque é uma coisa muito boa, Sim. ela não é vendida assim de uma maneira tão ilustrada. Uma coisa que é golpe, geralmente ela é vendida como uma grande vantagem que você tirou. E Sim. assim são homens e mulheres. Se você conhece alguém que vende grandes vantagens, que é maravilhoso, fique com a pessoa, tente, agora com o olho aberto, com passos bem medidos, porque não é uma regra, mas é comum que os homens que são mais conquistadores, mais dedicados, podem esconder num futuro um abusador. Não é Sim. regra. Não é regra, mas é um sinal, é uma Perfeito. indicação. Né? E tem uma coisa que você falou, André, que é interessante, que é a parte da crença, ela está muito ligada ao que eu acredito de homens e o que eu acredito de mulheres. Se eu acredito que todo homem vai ter mais direitos que eu, se eu acredito que todo homem É vai ter outras safado? mulheres, é safado, e eu fui educado Uhum. assim também, porque eu tinha direitos diferentes do meu irmão homem, né? A É criação ela tem péssimo que uma ela vai se importância, manter no mas eu não acho que a relacionamento, né? criação define. Ela, claro que forma os Uhum. esquemas lá no passado, mas a gente Uhum. não pode dizer que é determinante. Eu sou contra, cara, Uhum. qualquer coisa determinante quando se fala em ser humano. É um Uhum. fator que influencia. Mas você vê, às vezes, filhos dos mesmos pais que tiveram uma criação semelhante, em que os pais diferenciavam homens e mulheres e que os Uhum. irmãos processaram de maneiras Diferente. diferentes, entendeu? Então, assim, a Sim. gente não pode ficar culpando o tempo todo os acontecimentos. Eles influenciam, mas eu não consigo enxergá-los como determinantes fatais da coisa, Sim. entendeu? Então, as crenças, elas direcionam as regras. Se tal coisa aconteceu, eu vou fazer tal coisa. E as Uhum. regras nos direcionam, né? Então, se Uhum. todo homem é assim, eu vou ficar com o que eu tô.
Essa frase é antiga, mas sinceramente ela ainda está na moda. Ela ainda está na moda, tá? Você conversa com a Miriam hoje, ela diz, Ciro, no final todos vão ter um defeito. O meu eu conheço e o meu eu já sei lidar com o defeito dele. Então, essas crenças são acomodantes porque elas tiram da pessoa a esperança. Não existe ninguém perfeito. Então você não tem que procurar alguém perfeito, você tem que procurar alguém que tem um desejo de evoluir, de mudar. Aquela pessoa que diz, eu amo como eu sou, e ninguém muda, é melhor você evitar se puder. Mas aquela pessoa que diz, eu estou em mudança, eu sou um ser em transformação, dá para ter uma maior esperança nesse relacionamento, entendeu? Sim. Então as crenças, elas são a base, mas elas podem ser questionadas pelo sujeito. Sim. Se é um sujeito impulsivo, né? É que nem uma tendência para engordar, né? É genético, ele está lá no meu cérebro primitivo, esperando ao McDonald's, mas cabe à pessoa ter a razão e um propósito de vida para questionar os instintos, né, e conduzir a vida de uma forma melhor, né? Então, existem também pessoas com tendências genéticas a desenvolver alguns transtornos de personalidade, transtornos mentais, ansiedade. Cabe você, através do que é que você vai conduzir para a sua vida, né, ativar ou desativar essa tendência, né, essas expressões genéticas. As crenças, né, que todo relacionamento é assim, porque isso aqui é o comum que eu vejo dos meus pais sendo abusadores, né? O Ciro fala que pode ser questionado, pode sim, mas Ciro, eu acho que esse questionamento para sair da matrix dessas crenças, cara, ela é muito difícil que ocorra de uma forma espontânea pelo um sujeito, quer saber, esse mundo que eu conheço, essas crenças que eu conheço, elas não são verdadeiras, né? Eu vou conflitar isso aqui. Eu acho que de cada 10 pessoas, né, 1,5 consegue fazer isso sem que esteja em processo psicoterápico. Eu acho que a terapia, ela é sim um momento, né, onde você questiona tudo isso, coloca em xeque, em suspensão as suas crenças e começa a olhar para tentar modelar por que essas crenças estão te prejudicando, né? E aí é importante esse processo de insight, né, de geração de insight na terapia. Alguém perguntou se o abusador muda, né? Tanto na minha monografia como da especialização, eu trabalhei em cima do comportamento do transtorno de personalidade antissocial. E em alguns casos eles mudam, né? Mas eles mudam, de novo, como o Ciro falou, quando eles encontram uma vantagem para que essa mudança aconteça. Se eles mudam pelo medo, se a vítima chega e dá um checkmate, né? Se não mudar, eu termino. Ele está mudando pelo medo. Mas aí, quando ele volta ao relacionamento, esse medo vai indo embora. E o comportamento que estava lá prejudicando, ele volta de novo. Então, essa mudança pelo medo, pela punição, como o Ciro trouxe, ela acontece, mas ela é a curto prazo, tá? A longo prazo vai se manter a partir do momento que o abusador, né, ele entende que existe uma grande vantagem na mudança. Aí ele se engaja, né, Ciro? Cara, existem dois tipos de crença que interagem entre si. A crença pessoal e a crença coletiva, ou seja, aquela crença que as pessoas acreditam de uma maneira semelhante, né? Sim. Então, assim, nós somos, de alguma forma, profissionais que formamos opiniões, assim como professores, como médicos, como filósofos, como jornalistas. Então, a terapia, ela muda a crença de uma pessoa, mas essa mudança da crença social, que eu considero a mais importante, já que o ser humano é um bicho que se adapta a um meio social, se a gente conseguir criar um meio social diferente, ele vai ter de se adaptar. Sim. Entendeu? Então, os formadores de opiniões são as pessoas que precisariam estar mais terapeutizadas, vamos dizer, para passar isso para frente. Porque não adianta a gente, um trabalho de formiguinha, mexer na cabeça de um e outro dentro da terapia, porque o resultado vai demorar muito. Então, pessoas que têm influência direta, pais, professores, sobre as novas gerações, elas devem trazer essa mudança, entendeu? O problema é o autocentrismo. O ser humano, ele nasce autocentrado, né? Ele acha que o mundo, as coisas devem acontecer todas na gestão dele, na vida dele. Sim. E alguns processos vão ser iniciados na minha vida
e vão ter um resultado maior daqui a 3, 4 gerações. E eu participei dessa mudança. Mas às vezes a nossa vaidade quer ver o resultado na nossa gestão. Sim. A mudança, esse tratamento igual, esses direitos iguais, eu acho que está acontecendo. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver quando tiver num modelo bem bacana, entendeu? Mas também não me importa se eu vou estar vivo para ver isso ou não. O que importa é se eu e você estamos participando disso, entendeu? Sim. Então, Sim. a minha gestão ela é uma passagem. E é uma mudança que, se ela acontecer de um ano para o outro, eu não acredito. As crenças sociais demoram centenas de anos para ser formada, não desforma em um ano. Sim. Não desforma em uma passeata, não é isso. Em um caso de assassinato. Eu volto a dizer, os formadores de opiniões, eles têm que assumir a responsabilidade de começar essa mudança e saber que é uma mudança de médio prazo, entendeu? Médio ou longo prazo. Longo prazo, Mas isso. eu ainda sou um sujeito esperançoso, porque é vantagem, cara, para homens e mulheres Sim. que a relação seja saudável. Claro. Não é vantagem para ninguém uma relação não saudável, tóxica. Só para ter sujeito que perversamente gosta de jogar com o sofrimento do outro. Sim. Mas aí, sinceramente, eu não acho que é a maioria, cara. Outra coisa que eu sou muito cauteloso, quem me conhece sabe, é diagnóstico, cara. Os diagnósticos estão sendo estão sendo dados de maneira muito precipitada. Sim. Então se fala muito em transtorno de personalidade borderline ou narcisista, né? O narcisista hoje é um dos temas que mais vende livros, né, no Brasil. Cara, para eu dar um diagnóstico desse, eu preciso de muito tempo de terapia e analisar muito o sujeito. Porque todos nós, né? Ferramentas, né, de cara, avaliação. todos nós temos traços. Sim. Traços de tudo, traços de bipolaridade, traços de depressão. Agora, traços não fecha diagnóstico. Não Diagnóstico fecha. é uma coisa que eu acho muito séria. Nós Sim. podemos ter traços narcisistas e não ser um transtorno de personalidade narcisista. Traços okay? é diferente. Traços, e para geralmente... quem não conhece, Ciro, que tem muita gente que não está aqui da psicologia, Explica, traços é o seguinte, você está espirrando e está com uma tosse seca e está com a dor no corpo. Você tem traços, né, de sintomas do Covid, mas de repente você não fecha para o Covid. Tá? Então, traços, né, é quando você tem determinados sintomas nosológicos de um transtorno, mas você não fecha um total diagnóstico para aquele transtorno. Então, o que o Ciro está falando aí, que às vezes a gente flutua entre traços. Às vezes a gente tem traços de depressão, mas a gente não fecha para depressão. Às vezes tem traços para uma fobia, mas a gente não fecha para uma fobia. Às vezes tem traços para um transtorno de personalidade, mas a gente não fecha para um transtorno de personalidade. Mas, Ciro, aí eu falei isso, André, para evitar regras disfuncionais, regras erradas. Por exemplo, se o sujeito é abusador, ele deve ser narcisista. Se uma mulher é vítima de abusos sequenciais, né, ela é uma vítima sequencial de abuso, ela deve ser borderline. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar diagnosticando por regra, entendeu? Sim. Uma coisa interessante que você falou, existem pessoas que têm um perfil de repetição de relacionamentos abusivos. Geralmente são pessoas que têm múltiplas carências. Vou explicar. Por exemplo, eu estou com uma carência profissional, estou sem emprego. Estou com carência de amigos, eu estou com uma vida social pobre. E estou com uma carência afetiva e sexual. E eu acho alguém e jogo todas as minhas carências nessa pessoa, e essa pessoa abarca todas, ela vai ter um poder sobre mim absurdo. E possivelmente, o jogo da sedução, ela não vai ser tão apaixonada como eu, porque ela me tem na mão. Então o ideal é você distribuir suas carências. Por exemplo, você está carente, namora com uma menina que é empresária e pede para ela um emprego. Eu acho que uma pessoa ela deve ter a sua função, outras pessoas as suas funções, e não jogar todas as carências em uma só pessoa, entendeu? Então, se você quiser ficar mais prevenido ou prevenida a uma relação abusiva, tente não ficar muito carente nas outras áreas. Ou seja, tente ser teu grupo de amizade legal, tente a sua carência profissional ser independente do seu namorado ou namorada, tente que a sua relação familiar aconteça independente do outro, tente que seu esporte aconteça independente do seu parceiro, que seu hobby seja independente.
porque isso vai lhe dar uma maior segurança de que o outro não consegue tampar todas as suas carências, entendeu? Isso é Então, muito importante, cara. Pessoas que vivem num relacionamento ilha, né? Eu converso muito sobre isso. Relacionamento ilha, né, é quando a pessoa ela tem as áreas da vida dela toda bonitinha, né? Tem uma atividade física, tem a vida social, tem a profissão, tem os sonhos, né? Tem o cuidado com o corpo, né? Tem a questão da autoestima, tem planos. E aí, quando ela começa a namorar, ela some, né? Aí é lindo porque é o seguinte, para onde é que vai essas necessidades? Né? Você acha que o cérebro vai ficar lindo, né? Você acha que o cérebro é bondoso e não vai te cobrar nada, né? Mas ele cobra todas essas mesmas necessidades, só que agora todas essas necessidades tem um sujeito que está preenchendo tudo. Então, o mesmo fornecedor. O mesmo fornecedor. Você ficou refém, né, de todas as necessidades, tem um cara que está te dando tudo. Né? E agora você perdeu todos os fornecedores. Você só tem um. Né? E aí a probabilidade, meu amigo, minha amiga, de você virar um refém desse relacionamento e transformar esse relacionamento num relacionamento tóxico é muito grande. Não é isso, Trazendo Ciro? para o mundo das empresas, cara, é isso. Se a tua empresa, se tu é um corretor de imóveis e tu trabalha para uma grande construtora e o dono dessa grande construtora é cruel, você vai aceitar, você vai dormir ansioso, mas ele é o seu único fornecedor de tudo, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho uma opinião que eu sou às vezes julgado por isso, mas eu acho que o casal, os dois parceiros devem ter cada um sua academia, seu personal trainer, seus amigos para ver uma vez na semana, porque se tudo ficar associado, quando se pensa em perder aquele relacionamento, parece que vai perder tudo, entendeu? Vai desconstruir os amigos, vai desconstruir tudo, é muita perda. Então, muita gente com medo de perder tanta coisa, de sofrer tanto, aceita um sofrimento médio numa relação abusiva ou não saudável, entendeu? Sim. Então, eu não estou falando de ser individualista, mas estou falando que pelo bem do casal, pelo bem do futuro da relação, o casal buscar estrategicamente ter sua individualidade pode ser inteligente para pessoas que tenham já um perfil de relação não saudável. Pessoas saudáveis com a cabeça boa, meu irmão, pode fazer exercício junto, pode ter os mesmos amigos. Eu estou falando para pessoas que já têm um histórico de relações não saudáveis, né? Então é melhor uma relação mais individualizada. Sim. E assim, né, Ciro? Pessoas que anulam, morrem até digitalmente, né? Elas morrem digitalmente, eliminando o perfil que elas têm em Instagram, em Facebook, né? E criam um perfil do casal, né? Para mim isso aí não é tão bom, tá, gente? Porque, de novo, né? É importante que você tenha a sua individualidade. E esse passo aí, que aí eu ia para o quarto passo do abusador, e tem uma coisa que me pediram para comentar contigo, tá, Cê? Pra gente bater um papo sobre a mulher abusadora. Olha o nosso tempo, André, como é que tá, certo? Eu não estou controlando, não. Tem tempo. Tá. E aí, o abusador, o quarto passo do abusador é afastar a vítima da família. Tá? Depois que ele, né, foi o conquistador, depois que ele agora começou a afastar a vítima dos amigos, né? Depois que ele conseguiu isso aqui falando que ele era a solução para a vida do abusado, tá? Daqui a pouco ele começa, né, a afastar dos amigos também, ou da família, perdão. E aí ele fez o checkmate, né? Porque ele deixou a pessoa agora totalmente isolada, né? Controlada, e aí ele conseguiu aquilo que você acabou de comentar, Ciro. Tirou das necessidades, todas as coisas que ele tinha individual, a vítima tinha individual, academia, os amigos, profissão, né, Instagram, né, a vida, né, identidade pessoal. Tirou tudo e controlou, e tá tudo agora nele. Tá? Depois que ele conseguiu tudo isso, aí começa agora, né, as facadas na autoestima. Né? Esse é o passo final para entrar num relacionamento, para conseguir continuar nesse relacionamento tóxico. Ele começa a falar que a pessoa é uma merda, né?
ele começa a dizer que ele é um maravilhoso, que ele é ele é até, inclusive, bondoso, né, por estar aturando essa pessoa do meu lado. E o abusado, de tanto ouvir isso, ele acaba acreditando, né, acaba acreditando. Inclusive, Ciro, a gente tinha comentado na live passada, né, que Mania de muitas trabalho. vezes o abusador manda, né, o abusado para terapia, porque é como se fosse assim a formalização de que o Legitimando que ele é o abusado, culpado, né? pronto, né, legitimando que o abusado é o culpado de tudo, né? E aí é que entra, né, aquele ponto que a gente comentou, né? Depois que o abusado entra em terapia e que ele começa a mudar, que ele começa a entender que ele está no relacionamento abusivo, que ele começa a colocar de novo para fora, né, reconstruir a autoestima, reconstruir o amor próprio, aí o abusado chega e se coloca contra a terapia, né? Ainda fala assim, você piorou, né? Você piorou depois da terapia. Não é isso, Ciro? Cara, e se ele for o pagador da terapia, tudo se complica. Cara, dinheiro serve para quê? Serve para isso, para ter uma independência de eu poder me cuidar e não ser para o outro tão manipulado financeiramente, Sim, entendeu? Então se sim. vê muito isso. Ah, ele parou de pagar, meu marido parou de pagar, minha esposa parou de Foi. pagar e eu tenho que abandonar a terapia. Só se você fizer de graça. Então, a questão do poder financeiro, cara, é o que eu acho que foi a grande mudança nas últimas décadas e o que eu ainda acho que vai definir muita coisa. Lembra que eu Sim. falei que tem dois perfis de abusador? O que é de personalidade e Dandage o e o jogador? jogador. Uhum. Geralmente o de personalidade, ele odeia ver o seu parceiro ou parceira feliz com outras pessoas. Sim. Então, se ele vê você rindo ou feliz com alguém, ele Uhum. quer dar um jeito de acabar com aquilo. Já Sim. o jogador estratégico, que é menos impulsivo, ele quer lhe afastar dos outros porque os outros são fonte de consciência, de questionamentos. Ou Perfeito. seja, podem ajudar ela a sair dessa relação. Uhum. Então, eu sempre vejo, cara, tem esses dois tipos, eles são muito claros. Aquele que é abusador por efeito e aquele que é abusador por profissão, vamos dizer assim, né? Ciro, a Por gente não nojo. pode deixar de comentar, senão a Yasmin vai me deixar aqui, me dar um puxão de orelha. A gente não pode deixar de comentar sobre a mulher abusadora e a dificuldade que você colocou, inclusive na live passada. Puta merda, vai sair da minha cabeça essa sessão. Sobre a dificuldade, né, do homem, nos dias de hoje, né, ele ir procurar terapia porque está num relacionamento abusivo, né? Fala um pouco sobre isso, cara. Cara, do mesmo jeito que sempre foi vergonhoso para a mulher chegar numa delegacia e falar que ela está sendo abusada ou violentada, e Uhum. hoje, graças a Deus, criaram uma delegacia com ouvintes mais Uhum. especializados, homens e mulheres Sim. mais capacitados, o homem, ele é uma humilhação ou uma queda de masculinidade de ele chegar e procurar ajuda porque está sendo controlado, Sim. entendeu? Então, assim, o homem, ele é uma vítima, eu acho, menos frequente do que a mulher por relacionamento abusivo, mas Uhum. quando ele é vítima, ele tem menos rede de apoio, porque nenhum amigo leva a sério, entendeu? Sim. Sim. Tu é muito besta, tu é muito mole, mas nenhum amigo vai levar aquilo a sério, vai ser só uma piada. Sim. Não sei se E era isso a pergunta. era sim a tendência, né, que vem aí uma geração também, como a gente tinha conversado na live anterior, acertei dessa vez, que vai aumentar, né, essa procura por terapia de homens, né, em Com terapia, certeza. falando do relacionamento abusivo que sofre da Já mulher. existe a demanda, o que não existe Sim, ainda é a liberdade da procura, o sim, desejo pela procura. A demanda existe. sim, Homens sofrendo em relacionamento existe. sim, Agora eu acho que em 5, 10 anos eles vão procurar bem profissionais para ajudar, entendeu? sim. Ciro, 1 minuto. Avisei, viu? Dessa vez eu Considerações avisei. finais. André, obrigado pelo